Aqueles que nunca experienciaram amor e encontraram um fim prematuro são salvos pela deusa do amor e renascem como seus filhos, os cupidos. Em troca, nunca poderão envelhecer ou se apaixonar. Cupidos do passado utilizavam arcos e flechas. Porém, os cupidos do presente escolheram outro tipo de arma para acelerar o processo. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e hoje eu decidi agradar ao meu público lésbico. Elas mesmas, as adoradoras da picanha. Gente, não acredito que esse negócio irritou na época, né? O rolê da picanha. Por isso, pegue seu milkshake de morango ou bebida de preferência e chega mais para conversarmos sobre uma das premissas mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Love Bullet, ou como eu carinhosamente apelidei, as lésbicas que viram Cupido. Escrita por Inê e publicada em outubro de 2023, Love Bullets é uma verdadeira viagem. Nele, conhecemos Corrado, uma garota que renasceu como Cupido, um ser imortal incapaz de se apaixonar, mas que o trabalho consiste em fazer humanos se apaixonarem. Mas, diferente de bebês com asas de anjo e arcos e flecha, esses Cupidos são um pouquinho mais intensos. Não apenas quando falamos em suas armas, que consistem em pistolas, bazucas, lança-granadas, mas também pela forma como essas filhas da deusa do amor nascem. De acordo com a edição 0 do mangá, um Cupido nasce quando um humano morre sem ter experienciado o amor. Desta forma, esse ser humano ganha uma nova oportunidade, uma nova chance, não apenas de compreender esse sentimento por uma nova ótica, sendo a pessoa que literalmente junta casais, mas também por receber a oportunidade de voltar à vida. Aparentemente, após esses Cupidos fazerem diversos trabalhos bem-sucedidos, eles podem retomar a vida que pertenceram. O único problema é que não é exatamente no tempo em que elas morreram. Mas isso é uma história que fica para depois. Até porque estamos aqui para falar do trabalho apaixonante de Inê. Desde sua arte até seus personagens, cada página de Love Bullet consegue misturar momentos corriqueiros, como ir a uma lanchonete, com cenas intensas de ação. O que, quando falamos do gênero Yuri, não é algo tão comum assim. Peraí, você não faz ideia do que significa Yuri? Eu ficaria muito feliz se tivesse o amor dela. Mas o mais importante pra mim mesmo é que esse alguém seja muito feliz. Sua alegria é como se fosse a minha. A história do gênero Yuri se move para frente e para trás, entre requisitos contraditórios e audiências heterogêneas. Pelo menos é o que diz Erika Friedman sobre a definição de Yuri no fandom feminino queer. Mas, para entender como o público lésbico japonês adotou o nome Yuri para suas histórias, é necessário voltar um pouquinho no tempo. Mais especificamente no início do século XX, em 1911, quando uma revista chamada Seito se popularizou no Japão, e junto formou um movimento sociopolítico chamado Classe S. A letra S aqui tem vários significados, dentre eles shoujo, sister, que no português significa irmã, sexo, escape e até mesmo safo, como aponta Jennifer Hobson em As Políticas da Androgenia no Japão. Nessa revista literária carregada de questões políticas, escritoras como Raicho Hiratsuka relembravam o poder que as mulheres detinham no Japão antigo. Na primeira edição de Saito, por exemplo, Raicho faz referência à deusa Amaterasu e o poder feminino, lembrando que, no começo, a mulher era o sol. Dado o tom da Seito, não é difícil acreditar que a mesma se tornou um problema para a sociedade japonesa da época. Considerada prejudicial à sociedade, a Seito foi proibida 5 anos mais tarde, em 1916. Felizmente para o público feminino e, infelizmente, para o governo conservador, a faísca do movimento feminista já havia feito o estrago necessário para a criação da classe S. Apesar do termo carregar diversos significados, uma coisa era certa: o foco de suas histórias era a relação romântica e muitas vezes platônica formada entre duas mulheres. Também
influenciada pela companhia de teatro feminina conhecida como Takarazuku Revue, aos poucos histórias românticas formadas apenas por mulheres foram pipocando entre as escritoras. Dentre elas tivemos Nobuko Yoshiya e um de seus principais trabalhos, Hana Monogatari, uma série de 52 histórias de romances platônicos com finais tristes, uma escrita sonhadora e o desejo de amar quem você quer amar. De acordo com alguns pesquisadores, o nascimento da classe S não foi aleatório. A época em que essas escritoras se encontravam era propícia para isso, uma vez que estavam em meio a uma nova onda feminista, o contato com obras de outros países, até escolas frequentadas apenas por meninas. Tá bom, Juno, mas o que isso tudo tem a ver com esse tal de Yuri? A perseguição contra esses conteúdos não deixou de existir com o banimento da revista Seito. Pelo contrário, em 1936, a literatura classe S foi banida do governo japonês. Esse movimento surgiu ao lado de várias outras propostas feitas para silenciar mulheres. Aos poucos, o gênero foi sumindo, desaparecendo, pelo menos até os anos 90, quando ressurgiu sob um novo nome, Yuri. Esse desejo de contar histórias lésbicas nas páginas dos mangás surgiu com um grupo já conhecido aqui do canal, o famoso Grupo do Ano 24. Se você quer saber mais, dá uma olhadinha no meu vídeo sobre Boys Love, o primeiro. E o segundo também. Mas esse nome, Yuri, foi dado por outra pessoa, anos antes. Mais especificamente em 1971, quando a primeira revista gay do Japão, Barazoku, chegava a público. Em uma de suas edições, foi incluída uma página para a comunidade lésbica. Nessa seção se encontravam informações de como entrar em contato com organizações direcionadas a mulheres gays, assim como troca de cartas, conhecer amigas e coisas do gênero. Nessa página, o editor da revista, Ito Bunkaku, apelidou as mulheres lésbicas de Yurizoku, a tribo do lírio, uma vez que os homens gays eram chamados de Barazoku, o nome da revista, que significa a tribo da rosa. Curiosamente, o termo acabou pegando, e após o ano de 1975, Yurizoku se tornou Yuri, um termo utilizado entre artistas, quadrinistas e fãs do gênero. Nos anos subsequentes, esse gênero permaneceu nas sombras, nunca atingindo a popularidade que a classe S teve. Porém, o sucesso feito pelo yaoi, ou Boys Love, já mostrava que o grande momento do Yuri estava próximo. E foi o que aconteceu em 1998, quando Maria-sama ga Miteru chegou ao público. Escrita por Oyuki Kono, o livro ficou conhecido por reviver o gênero classe S, sendo considerado um equivalente moderno ao trabalho da Nobuko Yoshiya e o Hana Monogatari. Aos poucos, o que antes era inacreditável foi ganhando forma, isto é, um mercado focado no público feminino LGBTQIA+. Consagrando a popularidade do gênero, em 2003 tivemos a criação de Yuri Shimai, a primeira revista de mangá voltada para o gênero Yuri. Logo depois, em 2005, surgiu a Yuri Hime. Talvez o mais interessante ao se compreender esse pequeno e grande universo que é o Yuri é como ele não é nada diferente do que conhecemos do shoujo. Até porque ambos esses espaços foram influenciados diretamente pela classe S, que, como eu disse antes, não se tratava apenas de história de mulheres para mulheres, mas um espaço político e social. Quando encontramos personagens como Tomoyo de Sakura Card Captors e casais como Sailor Urano e Sailor Netuno, estamos de frente com o impacto da classe S e seus 100 anos de história na consciência coletiva do Japão. Tudo isso para chegarmos em 2023 e nos depararmos com Love Bullet. Amores platônicos, romances colegiais, não muito diferente do Boys Love, o Yuri se tornou um gênero capaz de dar palco para diversas identidades. De acordo com o artigo definindo Yuri, esse espaço se mostrou inclusivo para todos os tipos de desejos e necessidades. Entre visões e interpretações contraditórias de escritores, público, editores e pesquisadores, o que podemos tirar do Yuri é que ele está em um constante estado de mudança, não muito diferente de Love Bullet. As primeiras páginas do mangá de Ine são curiosas. Após uma breve explicação sobre a origem dos cupidos, vemos 4 desses anjinhos pairando sobre Edward,
Jacob e Bella. Franquia errada, mas é quase isso, porque a gente está falando de um triângulo amoroso. Isso mesmo. Os três estão conversando sobre o ano letivo enquanto saboreiam um lanche do McDonald's. E essas 4 anjinhas estão em cima deles, observando, sentindo a vibe do momento, entende? É então que Tio, uma das cupidos, quebra o silêncio dizendo que o dia D chegou. De início não dá pra entender muito bem o que ela quer dizer com isso, mas ela continua. Eu acho que o Daito é uma boa escolha. Ele toparia encontros emocionantes como bungee jumping. Isso não é incrível? Anna, a nossa cupido nerd, diz que isso é extremamente superficial e que a escolha lógica é a Oi. Mas peraí, escolha? Isso mesmo, as 4 cupidos estão tentando decidir como transformar esse triângulo amoroso em um casal e uma vela. Sim, eles querem colocar o Jacob de lado. Eu fui geração Crepúsculo, eu li todos os livros, gente. E nas opções de casal que temos aqui, temos Daito e Hina, ou Hina e Aoi. Um casal hétero ou um casal lésbico. Eu não preciso dizer pra quem eu tô torcendo, não é mesmo? Depois de 3 das 4 cupidos exporem seus argumentos para qual dos casais devem ser formados, perguntam: e você, Koharu? Koharu é a nossa nova integrante, a nossa orelha dessa história. A estagiária, a pequena aprendiz, aquela que vai buscar os cafezinhos, sabe? Eu ainda sou nova nessa coisa de cupido, então não tenho certeza de quem seria melhor. Mas parece que Hina-chan é mais próxima da Aoi-chan. Alerta de lésbicas! Sapatonas. Eu sinto longe o cheiro de couro. Não demora para que esse triângulo amoroso comece a vivenciar aquelas cenas melosas de shoujo. Dividem café, hambúrguer e confundem não apenas o leitor e as cupidos, mas eles mesmos nessa busca de quem será o casal perfeito desses 3. Aparentemente, tanto a Oi quanto o Daito estão caidinhos por Hina. Então, o trabalho das cupidos aqui é basicamente atirar em Hina e fazer ela se apaixonar por um dos dois. Koharu, que quer resolver isso da forma mais tranquila, diz: mesmo que um deles comece a namorar a Hina-chan, talvez todos possam continuar sendo amigos próximos. Claramente, essa garota nunca leu Diários do Vampiro, nunca leu um Crepúsculo, nunca leu um romancezinho farofa com triângulo romântico. Felizmente, ou infelizmente, o resto das cupidos leram e elas deixam claro que não tem uma solução amigável. Isto é, um dos 3 vai terminar com o coração partido. E, curiosamente, o motivo desse coração partido é o erro de outro cupido. Aparentemente, alguém atirou no Daito enquanto ele olhava para a Hina, assim como outro alguém atirou na Oi enquanto ela olhava para a Hina, o que fez essa confusão triangular acontecer entre os 3. Eu sei, parece um pouquinho confuso. Resumindo nas palavras da nossa querida nerd, não estamos apenas decidindo com quem Hina-san vai se apaixonar, mas também quem vai ficar com o coração partido. Só que a gente não tem muito tempo para isso, já que o pedido 556 está feito. E junto, um novo elemento é introduzido. Isso mesmo, a atendente do McDonald's. Koharu segue Hina até o caixa e vê a garota tendo um momento fofo com a atendente. Ela simplesmente despeja todos os sentimentos dela em cima da caixa, simplesmente porque a garota é simpática. Gente, não façam isso. O pessoal já tá lá no CLT, tá trabalhando, aí do nada vê uma garota despejar sentimentos em cima de você só porque ela tá triste, porque ela não quer que os amigos se separem. De qualquer forma, a conversa com a atendente apenas deixa a Koharu ainda mais confusa. Não porque ela acredita que as duas sejam um bom partido, mas porque percebe que Hina apenas quer que ela e os amigos continuem juntos. Gente, mete um trisal ali e fica tudo certo. Beijo, seria um ótimo cupido, inclusive. Ia fazer vários trisais e é isso. Mas lembre-se, Anna já deixou bem claro: alguém vai terminar chateado nessa história. E só tem um jeito de decidir isso. Isso mesmo, com tiro, porrada e bomba. Literalmente. É aí que Love Bullet vai de um mangá shoujo para um verdadeiro shonen com garotas mágicas. Quando Koharu retorna do caixa, vê suas 3 colegas se preparando para uma luta. Contra quem? Entre elas. Qual o sentido de todo esse papo quando podemos resolver isso com essas coisinhas? Pergunta Tio. A solução dessas 4 garotas é dividir o grupo em times e decidir, na bala, quem vai ser o namorado de Hina.
Meus amores, eu amo esse mangá. Aparentemente, a decisão da luta não é apenas porque é divertido para as garotas, mas também é uma espécie de treinamento para a Koharu. De acordo com a nossa Cupido Nerd, é comum os cupidos lutarem entre si para decidirem seus alvos. Quem disse que o amor não é nada perigoso, não é mesmo? Koharu, então, se junta com Ena para defender o coração de Aoi, enquanto o Tio fica com a líder Kana pelo coração de Daito. E com todo respeito, Love Bullet tem uma das melhores sequências de ação que eu já vi em um mangá. E digo isso como fã de Yu Yu Hakusho. A Ine literalmente consegue transformar um McDonald's em um verdadeiro campo de batalha com pistolas em formato de coração, metralhadoras e granadas. Tudo isso enquanto o triângulo amoroso permanece conversando animado ali no canto. E a ideia que é decidir quem vai conseguir atirar em Hina primeiro. Cansada de lutar, Kana decide deixar a decisão nas mãos de Koharu. Para isso, ela usa um lança-granadas contra Tio e Ena. Infelizmente, ela tirou no lugar errado. Quando tudo parece ter chegado ao fim, Kana leva um tiro. E nesse momento, nós descobrimos uma das coisas mais interessantes de Love Bullet. No início da história, se você deve lembrar, Ine nos conta que cupidos receberam uma segunda chance. Porém, são incapazes de envelhecer ou se apaixonar. Mas o que acontece se eu atirar com uma dessas armas em um cupido? Quando atingido pelas essas balas capazes de fazerem humanos comuns se apaixonarem, os cupidos são tomados por um sentimento avassalador, que não é amor, mas inveja. Eu quero me apaixonar. Perdemos Kana. Ela está simplesmente tomada por um desejo frustrado de se apaixonar. A luta continua e fica cada vez mais intensa, com Tio mostrando que seu interesse não é decidir quem será o partido de Hina, mas sim, ela só quer se divertir. E eu até entendo ela. No meio da luta, a Kana, que parece ter retomado um pouco da sua consciência, mantém sua decisão de deixar a escolha na mão da novata. Para isso, ela pega outra granada e detona, dessa vez garantindo que Ena e Tio também sejam atingidas. Eu quero me apaixonar. Quando percebe que está completamente sozinha, Koharu pega o rifle de Kana e, bum, atinge Hina e a atendente, fazendo um novo casalzinho lésbico para nós, pessoas que queriam um casalzinho lésbico. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem. E eu sei que esse final é extremamente clichê se você for analisar toda a história, mas ele deixa um quentinho no coração, sabe? No final deste capítulo, vemos os 4 cupidos comendo enquanto conversam sobre a decisão ousada de Koharu. Já no fundo, Hina morre de amores pela sua atendente do McDonald's. Esse capítulo 0 pode parecer uma história boba para apresentar Love Bullet, mas não é. Aqui temos desde momentos intensos de luta, um romance leve, uma personagem que nos introduz a um universo colorido e, diga-se de passagem, meio perigoso. Mas o mais importante dessa introdução ao mangá, é a liberdade de seus personagens de verem o amor apenas como amor. Em momento nenhum é questionada a queda de Aoi por Hina, muito menos a decisão de Koharu de encontrar uma solução em um novo casal lésbico. Assim como o movimento Classe S, o Boys Love e o gênero Yuri como um todo, Love Bullet nos lembra que amar é um direito de todos. E por que a gente está questionando isso diariamente? E quanto mais nos aprofundamos nas histórias desses 4 cupidos, tudo isso fica ainda mais claro. No primeiro arco, por exemplo, que vai entre o primeiro e o 4º capítulo, se não me engano, conhecemos o passado de Koharu, como ela foi de uma estudante colegial para uma cupido e o seu quase primeiro amor. Inclusive tem uma cena que me lembra muito o início de Zombieland Saga. Não sei se vocês já viram, mas Zombieland Saga começa com uma cena de abertura incrível, que é basicamente uma garota alegre sendo atropelada por um carro. E aí você fica, gente, isso foram os primeiros 5 segundos. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que é isso? O que está acontecendo? Calma aí. E aí, claro, depois vai desenvolvendo, porque a morte é o estopim, né? E então, isso aqui não é um spoiler, gente, mas todas essas 4 garotas, elas morreram em algum momento. Então, assim, não é um spoiler, mas em determinado momento dessa história de origem da Koharu, a gente vê ela morrendo, e é muito interessante porque é tão do nada quanto essa cena de Zombieland Saga. Inclusive, assistam Zombieland Saga, tem uma personagem trans incrível, tem personagens lindas, tem J-pop. É perfeito. Assistam Zombieland Saga. Ah, Juno, mas se o primeiro arco é
o grande momento é tão bom assim, por que você não trouxe ele para esse vídeo? Cada página dessa primeira história é um deleite visual e narrativo que quem tem interesse no mangá precisa ver em primeira mão. Principalmente por um motivo simples. Essa não é uma história que vemos todos os dias. O mangá de Ine sofreu muito para chegar a público. E em diversos momentos quase foi cancelado. Inclusive, rolaram diversas campanhas no exterior para que o mangá continuasse sendo publicado. Diversos youtubers se juntaram para fazer abaixo-assinado e vídeos para divulgar mais e levar para mais pessoas. E um dos motivos para ele ter quase sido silenciado é essa salada de ideias que permeiam a série. Garotas mágicas, armas de fogo, cupidos, romance, yuri. Mas enquanto para alguns esse turbilhão de ideias é um motivo para se afastar, eu vejo isso como um respiro, um suspiro de criatividade meio a mesmice. Resumindo, fechem esse vídeo e vão ler Love Bullet. Na verdade, peraí, não fecha ainda! Deixem um like, compartilha, enchem um saco das editoras brasileiras para trazerem pro Brasil, e aí depois vocês podem ir lá ver Love Bullet. Prometo que vale a pena. Eu não prometo, mas eu garanto que você vai dar uma risadinha. Ou no máximo... Gostei disso aqui. Ai.